salve galera do canal Prisioneiro 84, vocês mais uma vez, nós trazendo mais um bate-papo do Carandiru, Casa de Detenção de São Paulo, né? A maior da América Latina, das maiores do mundo e uma das mais violentas do mundo também. Mas quando a gente parar para pensar, violenta comparada a quê, né? Mas ela comparada a outras penitenciárias, sim. Era mais violenta, né. Era um lugar onde o filho chorava, a mãe não via, e se a mãe via, falava: "Você não optou por isso, meu filho, então não chora". É assim que funcionava, né, mano, casa de detenção, certo. E é assim, nesse momento, agradecendo novamente aí os likes, agradecendo a todos e todas que estão, né, vindo aí prestigiar o trabalho, né, pedindo para vocês novamente o like, para vocês não esqueçam, né, pedindo para vocês acionar o sininho e fazer seus comentários, né. E hoje vamos nem mais a um bate-papo com vocês. Luizinho, manda a vinheta, meu mano. Galera, eu já falei algumas vezes, mas a chegada na casa de detenção de São Paulo era um lugar aterrorizante, mano, de verdade, cê tá ligado? Por mais que a pessoa ela estava acostumada, né, a um ambiente violento, né, toda a violência que existia, aqui fora, e você estava naquele ambiente, mas quando você chegava na casa de detenção de São Paulo, mano, você chegou no caldeirão do diabo, era esse o nome, mano, que a casa de detenção, esse era o apelido que a casa de detenção tinha, né, nos meandros do crime, nas quebradas, né, então todo mundo falava: "Ah, lá o caldeirão do diabo e tal", era a cadeia mais temida, né, na época tinha o hipódromo, o penitenciário do estado, que eram lugares, Palmares, né, algumas comarcas também, que eram falada pra caramba, e muitos distritos também que eram violentos, inclusive muitas confusões que ocorriam dentro da detenção, elas eram vindas de dentro desse ambiente, desses outros que eu estou falando para vocês. Mas quando a gente para para tentar entender, a chegada na detenção, mano, o bagulho era aterrorizante. Quando você descia do bonde, e o bonde, para quem não sabe, é aquele caminhão fechado, escuro, onde só tem as entradinhas de ar tampada ainda, né, para que quem esteja ali atrás não consiga ver, né, o que tá pegando, aonde tá passando. Quando você entrava dentro daquele bonde, você chegava na casa de detenção, mano, era só ali, era negócio de 5, 6 portões, quer dizer, abria e fechava. Os cara abria, você só tá escutando pum, aí daqui a pouco fechava, aí os cara ia lá, abria outro, fechava, aí o bonde, andava, parava, aí daqui a pouco, fechava outro, você tá ligado, aí abria outro, aí o bonde andava um pouquinho, mano, você falava: "Meu Deus do céu, quantos portões". E o pior, não vinha aí você entrava dentro da casa de detenção, dentro desse caminhão você tá ainda. Aí você parava num lugar que era chamado a Divinéia, mano. Divinéia, ó, do divino, certo? Mas nós estamos falando do caldeirão do diabo, mano. Porra, Divinéia. Então aí você descia, só que quando você descia desse bonde, você tinha que estar com a mão para trás e de cabeça baixa. Então você não tá vendo o ambiente, você viu o chão, você tá ligado? Aí você descia, lembro até hoje, hein, quando eu desci, quando eu cheguei, né, aí descia, você tá ligado? Aí você ficava em fila, assim, os funcionários falavam assim: "Só levanta a cabeça na hora que eu mandar. Você tá chegando, você vai chegar, pá, de cabeça". Depois que a gente tirou uns dias, você até chegava, você nem pá, porque você já sabia o que você ia ver. Mas ali, não, naquele momento você não podia levantar sua cabeça, porque o funcionário tá ali, o funcionário tudo cano de ferro na mão, um monte de funcionário, você vai levantar a cabeça, o cara vai falar: "Opa, chegou um pra nós pegar". Então, aí o bonde saía fora. Aí você olhando para baixo, nesse campo de visão, você via que tinha árvore. Ô mano, eu vi um saguizinho passando assim no meu lado, e o sagui estava gordinho. Eu falei: "Nossa, o bagulho tá da hora, o macaquinho tá gordo, o bagulho tá suave e light, né". Ó, eu na minha imaginação, naquele segundo de pensamento, aí o macaquinho saiu assim, deu pra ver que ele subiu numa árvore, que dava pra ver que tinha árvore, tinha grama assim de longe, né. Aí, o funcionário chega e fala assim: "Pode levantar a cabeça". Ô meu amigo, na hora que eu levantei a cabeça, nós estava numa praça, que é a Divinéia, tá ligado? É uma praça dentro da casa de detenção de São Paulo. Só que quando eu levantei a cabeça, eu vi que eu não tinha nem entrado na cadeia ainda. Eu passei um monte de portão,
você tá ligado? Tô vendo umas puta de umas muralhas lá dentro. Eu falei: "Porra, mano, mas eu nem entrei", porque olha o tamanho, eu estava num quadrado de muralhas tão grande, essas muralhas quanto as muralhas que cercavam a cadeia. E aí eu via só a ponta dos pavilhões lá embaixo, olhava e falava: "Nossa, cadê lá embaixo?". Mano, cheguei no inferno, meu, você tá ligado? Aí eu pensei assim, eu falei: "Bom, já que eu cheguei no inferno, eu quero saber onde que o diabo tá, porque eu vou tomar o trono dele, mano. Eu cheguei, não quero saber". Aí pra vocês ver como que é as coisas, né, aí muitos aí vão pensar: "Nossa, o Nenê era brabo", mas não era que eu era brabo. Sabe o que que era isso daí? Falta de perspectiva de sair de lá de dentro. Eu pensava, eu falei: "Nossa, eu tô fudido". Olha, eu não estava nem condenado, eu achava, você tá ligado? Nem condenado eu estava, eu achava que eu ia sair com 30 anos. Por quê? Eu falei: "Não, aqui eu vou ter que matar um, 2, vou arrumar confusão pra caralho, então eu não vou sair tão já". Não vim só para tirar a que eu vim, eu vou ter que tirar um monte de cadeia. Então é 30 anos a máxima, vai ser com 30 anos que eu vou sair, mas eu vou sair. Eu pensava assim, eu falava: "Mas eu vou sair, não quero saber, eu vou sair daqui de dentro, seja como for", né. Só que é isso, a falta de perspectiva de sair de lá de dentro para mim era tão grande, que fazia eu ter um objetivo de eu sair, mas na contramão tinha outros cara que se matava, cara. Você tá ligado? Tinha um monte de cara que se suicidou. O cara olhava lá e falava: "Eu não vou sair mais daqui". A família já abandonou, você tá ligado? O cara ia lá, pegava a Tereza, metia a Tereza no pescoço. Pum, pra quem não sabe, a Tereza é uma corda improvisada pelos presos, feitas geralmente de, eh de lençóis, né, você corta o lençol, você trança eles e passa a linha de bola, fica sendo uma Teresa. Então fica uma corda forte, na qual você pode ter muitas utilidades dela, e uma é jogar na muralha e tentar fugir. Então ela é uma corda, passa a ser uma corda, e outra é isso, né, o cara pegar e um tenta ir embora e outros tentam se matam com ela, porque pode ser a corda que o cara vai usar para seu próprio enforcamento, né. Sempre pensando que a gente estamos falando de um lugar muito violento, galera. Você tá ligado? E não só violento entre os presos, mas violento vindo do funcionário, violento vindo, você tá ligado, do visual, né, porque era um ambiente agressivo visualmente, né, você olhava, portões com as trancas, cadeado que parece desse tamanho, assim, os cadeadão gigante, você tá ligado? Uns portãozão grande, muralha gigante, prédio gigante, muita gente. Então isso, trazia essa falta de perspectiva das pessoas pensarem em sair de dentro da casa de detenção, né, de São Paulo. E aí você chegando naquele momento, ia parar lá no pavilhão 2, que era chamado de triagem, aonde você era descaracterizado. Descaracterizado era o quê? Os caras tiravam tudo sua referência, tudo que você tinha, você tá ligado, que te ligava à rua, naquele momento era retirado de você. Os caras tiravam cortavam seu cabelo, cortavam sua barba, tiravam suas roupas, já era. Você estava ali nu, faziam você planilhar, te davam um número, né, pra vocês verem, o meu canal é o Prisioneiro 84901, certo, galera? Mas, você tá ligado? Lá na detenção, o meu prontuário era 134053, moro, galera? Era o número que é próprio da casa de detenção. E nessa época, quando eu cheguei em 1990, quem chegasse não pegava número do sistema prisional, porque era a Coesp, né, não pegava o número do sistema penitenciário, pegava só na detenção. Quando você fosse pra penitenciária, você pegava, que foi o caso que aconteceu comigo. Em novembro de 1992, fui para a penitenciária do estado e peguei esse número que é o 84901, né, que é um número que eu ressignifiquei hoje, sendo o número do meu canal, sendo o meu nome, certo, de pesquisador na Fundação Getúlio Vargas, né, é você ressignificar, você refazer um número que os caras te deram que é para sempre. Então você chegar naquele ambiente, você vê, você tá ligado, tudo isso, por isso que nós se tratamos como sobreviventes do cárcere. Certo? Porque nós querendo ou não, certo? Você querendo ou não, vocês acham, muitos outros achando ou não, sobrevivemos
a isso e muitos outros obstáculos que aparecem dentro do cárcere, para que aquelas pessoas não saiam de lá de dentro, ou se saiam, saiam com a mente meia perturbada, cometam crime e novamente volte para o cárcere, porque isso movimenta dinheiro, né. Alguém está ganhando com entra e sai de pessoas dentro do cárcere, né. Então, a casa de detenção era um lugar, certo, que não funcionou, galera. Tá ligado? Ela servia para isso. Aí os caras falam: "Ah, mas ladrão tem que jogar mesmo lá dentro". Então joga, o cara sai, você tá ligado? E aí ele sai revoltado, não que justifique, né, mas sai promovendo novas vítimas. E é isso que nós não quer, é isso que nós não quer que aquelas pessoas que saiam dentro do cárcere, elas promovam vítima, nós não quer você vítima, nós não quer que seu filho, um amigo seu, nunca isso, meu. Certo? Porque se isso não acontecer, automaticamente ela também não vai adentrar mais ao crime, ao cárcere. Você, nós vamos ter paz e não vamos ser roubados. Então o pensamento em trazer esse papo pelo canal, é trazer isso para vocês pararem para refletir, pararem para pensar. Você tem um monte de gente que está me assistindo aqui, que tem a mente, você tá ligado, mais cabulosa que a minha, nesse quesito e em pensar como e o que fazer para mitigar toda essa violência que nós vem vivendo, certo? Então trazer esse papo, a gente trazer casa de detenção, a gente trazer essa violência, é a gente pensar no futuro, certo? Então a gente fala do passado, pensando num presente e projetando o futuro. Canal Prisioneiro 84901 aí, fica muito feliz, agradecendo a todos e todas aí por estar nos acompanhando e vamos junto, galera. É nóis, ó o like lá, hein.